Gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 2 de abril de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos uma sustentação oral. O doutor Lucas Figueiredo já está presente. Roston Alimentos, relator Dr. Paulo Maceta. Doutor Lucas, o senhor abre mão do relatório? Sem dúvida, sem problema. Doutor Paulo, um resumo, por favor, da acusação. Bom dia a todos. O auto de infração ele consta somente uma infração, que seria recebimento de notas fiscais desacompanhados de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, né? As notas fiscais foram utilizadas para cobertar as operações, foram supostamente emitidas por LBLS Comércio e Transporte, cuja inscrição estadual foi declarada nula pela Secretaria da Fazenda. Essa acusação, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Lucas, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, presidente. Demais juízes, mais uma vez agradeço a oportunidade. Sempre bom estar com os senhores aqui discutindo esses casos. Bom, Prazer é nosso. Eu vou ser bem breve, é um assunto, embora tenha, obviamente, né, grande importância aqui para o nosso cliente, mas quem já está há muitos anos, né, conversando aqui sobre nota fiscal inidônea, eu não vou trazer nenhum tipo de novidade, né, aos senhores. O que eu queria deixar claro que são dois pontos que eu acho que, nesse caso, a gente tem muita tranquilidade de entender o que aconteceu na época e, assim, a gente sabe que o ponto decisivo de um auto de infração como esse é verificar se de fato houve, né, houve um cuidado, um tratamento diferenciado ali da parte adquirente desses produtos, dessas mercadorias, por parte da autuada. Então, aqui a gente está falando da Ruston Alimentos. A Ruston, hoje, é a Fantástico, né? Eles mudaram a denominação. É uma marca muito forte aqui no interior de São Paulo, fica ali em Jacareí, próximo a São José dos Campos. É uma empresa que já está no mercado há muitos anos, não é uma empresa nova, não é assim, não tem nenhum tipo de estrutura assim, que foi criada para um tipo de operação específico, aquelas coisas que a gente já viu, né? Quando a gente fala de fraude, de nota fiscal inidônea, muitas vezes a gente vê coisas, né? Assim, situações criadas para realmente ter um prejuízo ali para o fisco e ter algum tipo de beneficiamento escuso, né? O que não é o caso que a gente vai verificar aqui nesse processo. Eu vou pedir permissão para projetar aqui uns memoriais que, inclusive, já foram apresentados no processo, mas só para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade aqui dos pontos. Então, a gente está falando desse auto de infração da Ruston Alimentos, hoje é a Fantástico. É um auto de infração de aproximadamente R$1 milhão, lá no valor histórico dele. É um processo, né, um auto de infração que cuida de operações. São poucas operações, são 20 notas emitidas ali em janeiro de 2021 até maio de 21, então foram poucos meses de operação. O volume também não é tão expressivo de operações. E é uma operação de aquisição de feijão carioca, a granel, né? E a gente sabe que a aquisição de feijão, de arroz, de alguns tipos de grãos, são adquiridos ali naquela que a gente chama de bolsinha, né? As famigeradas bolsinhas, né? Todo mundo já ouviu falar, sabe que é um problema antigo. Quando a gente está falando de empresas desse mesmo ramo, né? Então, estou falando de todas as grandes empresas que a gente vê no supermercado, né? Camil, Broto Legal, qualquer empresa dessas aí que a gente compra arroz e feijão dentro de casa, prato fino, todas essas que a gente, no dia a dia, está lá no mercado comprando, passam exatamente por essa mesma situação. Se eu quiser fazer diferente, eu não consigo fazer parte desse setor. Então, essa aquisição de bolsinha, ela é uma questão
quase que cultural e se assemelha muito àquela questão de aquisição de cobre, por exemplo, de sucateiro, de aparas de papel para produção de materiais reciclados. Então, assim, tem alguns setores realmente que tem algumas estruturas de negócio que a gente não consegue, uma vez participando do setor, a gente não consegue ter muita ingerência, né? Sob pena de ficar inviável a participação no setor. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho a figura de um dos produtores rurais, fazem as vendas negociadas na Bolsa. Existem as empresas que são responsáveis por essa comercialização desses produtos. E no meio do caminho existem os representantes ali dessas pessoas, são os corretores, né, que eles chamam de corretores dos grãos. E o contato da empresa, por exemplo, da Rushton, da Camil, da Produto Legal, todas as empresas, Prato Fino, todas essas que fazem esse mercado, né? Ela se dá pela verificação dos valores do dia que estão sendo negociados na Bolsa, de acordo com o produto, de acordo com qualidade. Os corretores fazem os preços, eu sinalizo, né? Faço o pedido de compra, e essa nota fiscal ela é emitida com os valores com os montante, né, o volume de mercadoria que eu pedi, tipo X toneladas de feijão carioca. O cidadão vai lá, emite a nota fiscal e eu recebo, pago por isso. É um pagamento nominal, o pagamento de quem está efetivamente me vendendo. E aquilo lá vai vir para o meu estabelecimento, vai ser escriturado na fiscal de entrada, eu vou pagar normalmente, vou dar o tratamento, vou separar os grãos, enfim, vou embalar e vou comercializar. Então, essa é a operação. O que é que nesse auto aqui a gente tem de diferente? 2 pontos. O primeiro é que na autuação não houve um cuidado da autoridade fiscal, e aí eu não sei se foi algum tipo de deslize, porque não é algo comum. O auto de infração foi lavrado sem nenhum tipo de relato circunstanciado, né? Ou seja, não tem relato circunstanciado, as demonstrações dos supostos erros, né, ali o cometimento dos equívocos ali eventuais, né, da parte autuada não foram demonstrados, no nosso entendimento, de forma suficiente. O auto foi lavrado, então esse é o primeiro ponto que a gente traz aqui, uma questão de nulidade, né? Então a gente chama atenção para esse ponto que não houve esse cuidado a mais aí da fiscalização, que o nosso entendimento é um cuidado até básico, né? Como que eu vou lavar um auto de infração sem nenhum relato circunstanciado explicando efetivamente quais são os pontos, né, de infração, enfim, de ilicitude, de irregularidade que a empresa cometeu. Né? Isso é uma questão básica que, no nosso entendimento, deveria estar presente na autuação, né? Até para o bom andamento do processo. Esse é o primeiro ponto, a gente traz nulidade. E em relação ao mérito, a gente está diante de uma operação muito clássica com um agravante. É uma operação de aquisição de feijão carioca, como eu disse, normal. Qual que é o agravante? Não tem imposto. Essa operação ela tem aquele diferimento, né? Existe um diferimento para aquisição, então não teve glosa de crédito aqui. Quando eu compro esse item, eu mesmo já destaco na minha apuração e faço o pagamento. Então, assim, qual o prejuízo que a fazenda teve? Absolutamente, rigorosamente nenhum, né? Porque todos os itens adquiridos, as 20 notas fiscais, quem pagou o ICMS, quem destacou foi a própria empresa autuada. A própria Rushton Alimentos pegou esse ICMS, jogou na apuração e pagou, lançou a débito e pagou. Tanto que o auto de infração ele só vem com a cobrança de multa, aquela multa de 35%, multa básica para recebimento, né? Suposto recebimento de nota inidônea. Então, assim, do ponto de vista de fraude, de intenção, não houve de maneira alguma, tanto que o imposto foi pago. Então, a empresa ela pagou 2 coisas. Ela pagou pela mercadoria, todos os comprovantes estão aqui no processo. A empresa, nós preparamos aqui um mapa de documentos para facilitar a compreensão dos documentos dentro do processo. Então, nós preparamos um mapa de documentos, juntando os pedidos de compra, os comprovantes de pagamento, extrato bancário, o lançamento dentro do livro de registro de entrada dos produtos, pesagem da mercadoria, os tickets de pesagem, todos os dumps, as notas fiscais, os comprovantes de transporte. Quer dizer, a empresa se preocupou em apresentar toda a documentação, ela pagou pela mercadoria, então esse foi o primeiro desembolso, a mercadoria foi devidamente paga, e o imposto também foi pago. Quer dizer, se eu não tenho demonstrado a minha boa-fé quando eu estou pagando pela mercadoria e estou pagando todo o tributo que vem com ela, não ganhei nada, absolutamente nada com isso. Como eu não tenho a minha boa-fé comprovada, o que mais eu poderia ter feito para demonstrar a minha boa-fé? Então, se
a minha boa-fé na operação não está demonstrada quando eu demonstrei que eu paguei, quando eu demonstrei que eu paguei não só o meu fornecedor, mas também o fisco pelas operações, quer dizer, não fraudei absolutamente nada. Mostrei minha boa-fé de forma completa. E, no nosso entendimento, também está muito bem demonstrada a boa-fé da Ruston, né, da empresa adquirente, do nosso cliente aqui, uma vez que são, assim, expressamente comprovados todos os requisitos estabelecidos pela súmula 509 do STJ. A gente está falando de operações que aconteceram em janeiro a maio de 2021. A declaração de nulidade aconteceu, né, ocorreu em junho de 2022, um ano, mais de um ano depois. Então, o primeiro requisito aqui de operações anteriores à declaração de nulidade está perfeitamente atendido. O segundo, a questão do Sintegra. A empresa estava emitindo nota fiscal regularmente autorizada pela própria Cefaz. Quer dizer, todas as notas estão com nota fiscal, nós juntamos todos os DANFs. Não teve nenhum tipo de operação sem estar devidamente acobertada por nota fiscal na época em que aconteceram. Registro das operações no livre registro de entrada, escrituração contábil e fiscal. Também estão todas aqui demonstradas no processo. Estavam lá, no livre registro de entrada, na FD, regularmente escriturado. E o comprovante de pagamento, tanto pelo comprovante de pagamento via transferência quanto no extrato bancário. Quer dizer, demonstrei que tive o desembolso com o agravante que eu mencionei, de ter, além de ter pago as mercadorias de forma inequívoca, houve também o pagamento do próprio fisco. A própria empresa se valeu aí se valeu não, né? Cumpriu a sua obrigação, melhor dizendo, estabelecida no artigo do diferimento e realizou o pagamento integral da autuação. Era uma obrigação que está prevista aqui nos artigos 348 e 349 do regulamento, ou seja, quando eu estou adquirindo certo tipo de produto, eu tenho realmente essa obrigação, essa incumbência, né? O feijão carioca é um deles. Eu comprei, paguei, e por isso que no lançamento só veio realmente a multa, né? A multa no percentual de 35%, que no nosso entendimento é indevida, não porque a empresa tem alguma condição especial, mas porque absolutamente todos os requisitos para demonstração de sua boa-fé foram devidamente atendidos. Eu acredito que tenham sido esses os pontos que valem a pena a gente ressaltar aqui. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e agradeço mais uma vez a oportunidade para os senhores. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Lucas. Doutor Paulo, algum questionamento ao doutor Lucas? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Nicolau, representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Eu gostaria só de fazer algumas observações rápidas. Em relação ao relato da infração... Oi? Por enquanto, vamos só... O senhor tem alguma dúvida? Tá. Então, tudo bem. Uma pergunta a ser feita ao patrono, depois eu abro... Tá certo. Não, no momento não. Perfeito. O doutor Amara? Também não. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado aos dois. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Nicolau, a gente geralmente faz essa dinâmica, depois o relator lê o voto, aí eu abro a palavra para a representação e para os demais juízes, aí sim para se manifestar. Tudo bem? Podemos continuar? Tá certo, tá ótimo. Perfeito, então. Doutor Paulo, vamos ao voto? Vamos sim. Doutor Paulo, só uma coisa, pelo que eu vi, só exige multa, certo? Só a multa. Ok, então, muito obrigado. Por favor, pode continuar. Segundo só, vou partir para o meu voto. Preliminarmente, a autuada alega a nulidade do AIM por cerceamento de defesa, dada a ausência de informações essenciais ao lançamento, especificamente o relatório circunstanciado e os documentos enviados pela autuada em resposta à notificação. Ocorre que o artigo 34 da Lei 13.457 elenca os elementos necessários para a lavratura do AIM e o relatório circunstanciado não é um deles. O relatório circunstanciado é um documento opcional na lavratura do AIM para esclarecer fatos do lançamento. Ocorre que o relato de infração do presente AIM está suficientemente detalhado para indicar todas as informações necessárias. Assim, a ausência do relatório circunstanciado não tem qualquer impacto na apresentação
de todos os itens necessários para a lavatura do AIM e para o entendimento da infração. Ainda, indicada a capitulação da multa no relato de infração e o demonstrativo de folha 12, indica os valores das operações, o que culmina nos valores das multas detalhados no demonstrativo de débito fiscal. Dessa forma, os valores lançados estão claramente calculados e indicados no AIM. Por fim, os documentos enviados em resposta à notificação do fisco não são provas do AIM apresentadas pelo fisco. Em outras palavras, o fisco não utilizou tais documentos para corroborar a autuação. Poderia a autuada, se assim o desejasse, apresentar tais documentos como provas em sua defesa. Dessa forma, tais fatos elencados pelo autuado não geram cerceamento de defesa e a alegação de nulidade do AIM não deve ser acatada. O contribuinte alega sua boa-fé nas operações, a qual deve ser analisada através da súmula 509. Tal súmula indica que, para o reconhecimento da boa-fé, precisa ser cumpridos 3 requisitos, né? A demonstração da veracidade das operações, a comprovação que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal do fornecedor e a existência de provas de pagamento. Todavia, antes de iniciar a análise dos requisitos, é importante analisarmos o alcance da súmula 509, que informa: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos CMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. A súmula 509 trata de casos de creditamento de CMS, sendo que não é o caso da presente autuação, que versa sobre o recebimento de mercadoria sem documento hábil. Todavia, entendo que, como para o creditamento de CMS é necessário a escrituração das notas fiscais, ao permitir o creditamento para contribuintes de boa-fé, o STJ, a súmula 509, também autoriza a escrituração das respectivas notas fiscais. Se assim não fosse, estaríamos frente a uma contradição lógica. Seria permitido o creditamento, mas não seria permitido escriturar a nota para se creditar. Superada a análise da aplicabilidade da súmula 509 do STJ no caso em abstrato, devemos passar ao caso em concreto, analisar se ocorreu a boa-fé no presente caso. Para confirmar a efetividade da compra e venda, são apresentados documentos internos da autuada que não comprovam, por si só, que houve tratativas comerciais com sua fornecedora. Ainda não são apresentados quaisquer documentos relativos ao transporte, o que enfraquece ainda mais essa prova. Em relação à consulta da regularidade fiscal, entendo que a emissão de notas fiscais eletrônicas já é prova de que a fornecedora estaria regular no momento das operações. Assim, a autuada cumpre esse requisito da boa-fé. Em relação às provas de pagamento, temos que o sistema SISPAG tem o destinatário dos valores como uma linha editável pela autuada, não sendo prova robusta de que o pagamento ocorreu para a empresa indicada. Assim, apesar de haver comprovação do pagamento, não há comprovação de que o pagamento ocorreu para a empresa LBLS Comércio e Transportes Eireli. Assim, entendo que não resta comprovada a boa-fé da autuada. Por fim, não deve prosperar a alegação da autuada de que a multa é confiscatória e desproporcional, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, que faz com que a exigência da multa esteja amparada em norma válida, vigente e eficaz, não podendo ter sua aplicação afastada por essa Câmara julgadora. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão. Doutor Lucas levantou a mãozinha aqui, eu estou vendo. Doutor Lucas, nós já estamos em julgamento, em tese não é permitida a participação. Em todo caso, 30 segundos, por favor, um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Queria só fazer um esclarecimento de fato, tá? Assim, até para não induzir ninguém a um entendimento equivocado. Aos extratos bancários dos bancos do Itaú e todos os bancos, não existe comprovante de pagamento apenas pelo CISPAG, tá? Todos os comprovantes, extratos bancários emitidos pela própria instituição financeira estão usados. Queria só esclarecer esse ponto, de fato, importante. Muito obrigado. Doutor Paulo. Só para falar sobre isso, os comprovantes, os extratos realmente estão, mas eles indicam o CISPAG, eles não indicam o destinatário, né? Ô, Paulo, posso perguntar uma coisa? Doutora Mara. Só complementando minha... do CISPAG, certo? E só complementando minha colocação, eu acho que resta comprovado que houve o pagamento. O que não resta comprovado é o destinatário do pagamento. Tá, perfeito. Doutora Mara? Não, é que existem TEDs no
como é que fala, no processo, em nome do fornecedor. Então, não é só CISPAG. Se for CISPAG é uma coisa, mas você afirmar que todos os fornecedores que não aceita os pagamentos porque está no CISPAG, eu vou precisar fazer uma preferência para dizer que eu não concordo com isso. Só isso. Eu vi as fotos do lugar e eu ia fazer uma preferência para declarar boa-fé, mas eu entendo que só vamos dizer assim, o que me deixa com problema é o fato dos transportes terem sido feitos pela autuada, e existe fotos que até o Alexandre me chamou a atenção, existem fotos do local em 21, quando foi verificado que o imóvel estava em construção. Não são as fotos que o recorrente juntou no recurso. Então, então vamos fazer o seguinte, abreviando. Doutor Paulo, registre o seu voto, por favor. Se for o caso, o senhor vai manter o voto? Eu acho que eu posso fazer um adendo falando que não foram todos por CISPAG, mas a grande parte por CISPAG. Tá, então vamos fazer o seguinte. Doutora Amara, doutor Paulo, doutora Amara, a senhora quer ler a sua preferência? Não, Porque é que, na verdade, eu dela... fiz uma preferência diferente, entendeu? No caso, a única coisa que eu chamaria atenção é que os pagamentos... Efetivamente, o que importa é o que vai estar escrito nos autos. O que a senhora vai... Qual eu vou seria... acompanhar o Paulo. A única coisa que eu não concordo com o CISPAG. Tá, então, essa é a sua preferência. Essa é a minha preferência. Então, vamos... a senhora... Eu já tinha feito... Que isso pode mudar no que o doutor Paulo está pretendendo acrescentar, certo, doutor Paulo? Uhum. E depois a gente reabre para os debates novamente. Então, por favor, leia, doutora Mara, a sua preferência. Eu tenho que reformular, mas, em todo caso, eu entendo que existem provas de pagamento para demonstrar que estes foram feitos para a empresa inidônea, não só por CISPAG. A senhora não quer pedir vista, não? E aí devolve para a próxima sessão? Pode ser, não tem problema. O que você acha? Na verdade, é só isso. Se o Paulo confirmar, se ele fizer essa alteração, eu nem peço vista nem nada, porque é só o fato de ele afirmar que todos os pagamentos são feitos por CISPAG que, para mim, me incomoda, porque isso não é verdade. Doutor Paulo, o senhor quer retirar o processo ou quer fazer o... Não, eu vou alterar meu parágrafo 31, que eu estou falando do CISPAG. Eu falei, em relação às provas de pagamento, temos que o sistema CISPAG ter destinatário de valores de linha edital, PV. Daí eu complemento esse parágrafo falando. Faz a alteração no seu voto e a gente vê. Certo. Então, a gente reabre os debates para representação, Alexandre, eu. Está registrado, presidente. Faz a leitura dessa parte que a gente não vai conseguir ver, né? Já que o senhor Vai, mas eu complementei. Quando eu falava no parágrafo que eu falava sobre o CISPAG, eu complemento, sendo que boa parte dos pagamentos foi feito pelo CISPAG, mesmo que existam pagamentos que foram feitos de forma diversa. Através de TED, pode ser assim? Pode. É assim, que é mais fácil. Agora, existem pagamentos também para pessoas físicas, Vou reabilitar, doutor Paulo. Pelo que o Alexandre me falou também. Doutor Lucas, os transportes foram feitos por pessoa física, né? André Luiz Gonçalves. Transporte é comum que se faça na ordem do dia, né? Então, assim, não necessariamente é contratado o transportador, vários transportes são feitos ou por conta própria ou por conta do próprio fornecedor. Não é uma praxe do mercado fazer uma contratação formal, um contrato de logística fixo com uma transportadora específica. Isso é do próprio setor, tá? Agora, todos os pagamentos são feitos nominalmente
para a fornecedora. Isso não tem dúvida nenhuma, os valores batem na vírgula, não tem dúvida em relação a isso. Tá? Se fosse algo editável no CISPAG, no extrato não estaria igual. Mas, doutor Lucas, o que o doutor Paulo coloca, no CISPAG, no documento do CISPAG, tem linhas editáveis, como a regulamentação disso no mercado bancário. Porque ele diz que naquele documento do CISPAG tem linhas editáveis. E o que vai para o extrato não é individualmente cada pagamento, mas geralmente é o acumulado do dia. Até vai individualmente, porque eu chequei isso. O problema não é isso. Mas mesmo no extrato é que você não vai o nome para quem foi pago. Isso, não consegue Esse é o problema. ver. Então, a gente não consegue identificar pelo extrato para quem foi pago. Por isso que eu falo que é importante quando existe TED, porque o CISPAG, a TED foi feita pelo CISPAG e tem a TED comprovando o pagamento determinado pelo CISPAG. Por isso que eu estou dizendo que é importante dizer que tem pagamentos de TEDs. Doutora Mara, o doutor Paulo, ele editou o voto. Dá uma olhada, por favor, se o item 31 atende a sua observação. É 31 e 32, eu mostrei um tiquinho 32. Mas se eu pegar aqui na folha 992, que até o RO da autuada, tem um recorte do extrato bancário. E daí tem lá, CISPAG, fornecedores, e o valor, né? Então, é isso que eu falo. É mostrado o CISPAG, só que a gente não tem a confirmação nesse extrato que esse CISPAG foi feito para esse CNPJ, né? O extrato, Qual folha que o senhor citou, doutor Paulo? Tá ok. Doutor Paulo, senhor presidente, só uma dúvida. Um minutinho, por favor. Doutor Paulo, qual a folha que o senhor indicou? 992. 992. Isso é só um recorte, tá? Não tô... Doutor Lucas, por favor. Se a gente conseguisse, com o próprio Itaú, por exemplo, a discriminação que aquele CISPAG, a conta que foi movimentada, foi para sair da conta da recorrente para a conta da fornecedora LBLS, isso não atende o entendimento dos senhores? A gente pode solicitar essa informação do banco. Se estivesse nos autos. O momento da prova da parte é quando apresenta a defesa. Fora disso, só nas situações excepcionadas pela Lei 13.457, que seria fato superveniente ou força maior. E para mim, não caracterizaria nenhum dos dois. Essa prova vir agora, entendeu? Seria só para esclarecer que aquele comprovante que já está nos autos, na verdade, ele está nominal para outra pessoa, que é exatamente o que a gente já apresentou no processo. Fato superveniente ou força maior, e não é o Perfeito. caso, Lucas. Perfeito. Eu mesmo, particularmente, tenho um voto antigo sobre isso, que tem um posicionamento antigo sobre isso. Então, se vier essas provas extemporâneas, eu vou votar para não conhecer delas, entendeu? E a Câmara também tem seguido esse entendimento. Muito bem, voltando vamos organizar. Doutora Mara, os itens 31 e 32 do doutor Paulo atendem às suas observações, certo? Uhum. A senhora vai querer fazer preferência ainda? Não precisa. Perfeito. Então, vamos retomar os debates. Doutor Nicolau, representação fiscal, por favor. Só algumas observações. Em relação ao relato, até já foi comentado, ele está bem detalhado, o relato da inflação, então ele supre a ausência de um relatório circunstanciado, embora não seja obrigatório, né, o relatório circunstanciado. A outra coisa que eu destaco é a representação entende que a tese da boa-fé não se aplica para o caso de recebimento de mercadorias apenas para crédito indevido, que não é o caso do presente auto, tá? Então, nesse caso... Cortou seu microfone, doutor Nicolau. Nesse caso, se aplica o artigo 136, a infração independe da intenção do
do infrator, né? É, e no outro ponto aí sobre os pagamentos, também, ainda que fossem apresentados, né, eles não poderiam comprovar realmente a boa-fé. A empresa, a empresa fornecedora, ela foi declarada nula por simulação de existência, são empresas que são criadas já com o propósito de fraudar o fisco e as operações. Então, por esse motivo, a gente entende pela manutenção do auto. Muito obrigado, doutor Nicolau. Doutor Alexandre. Nenhum questionamento mais, presidente. Perfeito. Doutora Amara, quer mais alguma coisa? Não? A complementar? Não? Eu Não. também acompanho o voto do relator. Com isso, encerramos os debates. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Lucas, então foi negado o provimento ao recurso ordinário, ok? Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado, senhores. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Licença. Vamos lá. Encerrando. Eu vou para o STNet, que eu acho que é mais tranquilo, depois a gente volta no Fuga Cubos, ok? Então, STNet, eu sou o relator. Eu juntar o voto aqui, que eu já adiantei para os senhores. Tem o microfone aberto. Muito bem. Aqui é STNet, é autuada e tem devedor solidário, que é a Ebazar, que é uma transportadora, a época registrada como transportadora, empresa de logística. A acusação é falta de emissão de notas fiscais antes de iniciada a saída das mercadorias tributadas. Pequena correção já estou fazendo.
Voltando, então, a falta de emissão de notas fiscais antes de iniciar a sede de mercadorias tributadas. Não estou conhecendo o recurso da autuada e estou conhecendo e desprovendo o da devedora solidária. E aí eu vou ler já o início do meu relatório e depois passo a leitura do voto, que eu devo fazer de forma resumida. Após a decisão monocrática, publicada, de 3 de 9 de 2024, disponibilizada no dia 2 de 9, que julgou procedente ao exordial, a autuada apresentou defesa em 3 de 9 e recurso ordinário em 1 de 10 de 2024, ambos 2024. E a devedora solidária apresentou seu recurso ordinário. Agora eu vou direto ao voto, queria sucinto, e digo, por patente intempestividade não se conhece da defesa apresentada pela autuada em 3 de 9. Cito o artigo 35 da Lei 3.457, que fala que o prazo de defesa, da apresentação de defesa, são 30 dias. A autuada foi cientificada da lavratura do AIM em 24 de maio de 2024, data a partir da qual tinha 30 dias para apresentar sua defesa. Entretanto, a autuada somente juntou a defesa aos autos em 3 de 9 de 2024, quando já passados mais de 100 dias de sua cientificação da lavratura do AIM e após proferida a decisão aquosa, sendo tal defesa manifestamente intempestiva, portanto, que ora se reconhece. E aí digo, e ao final eu não conheço a defesa intempestiva. Passo ao julgamento do recurso ordinário da devedora solidária. Não. Desculpa. A gente, às vezes, quer acelerar a coisa, acaba confundindo. Então, aí eu não conheço da defesa e, por consequência, eu também não conheço do recurso ordinário apresentado pela autuada. Se ela não recorreu, processo, pela Lei 13.457, o processo administrativo nem se iniciou contra ela. Portanto, não pode recorrer também. Né? E ainda que pudesse, se admitisse o recurso sempre tem que ser da parte pré-questionada em defesa. Se não houve defesa, entra na mesma história. E com isso eu não conheço da defesa e não conheço do recurso ordinário da autuada. Quanto ao recurso da devedora, eu conheço que apresente seus pressupostos. E aí, para facilitar o entendimento, eu coloco as pessoas envolvidas aqui, que é a autuada, a EBASAR, que é a devedora solidária e transportadora de mercadorias, e a suposta empresa inidônea, que à época era Selma Cristina Barbosa dos Santos, certo? E digo, a inidônea tem a sua inscrição estadual nulificada desde a sua abertura, em razão da comprovação de fatos que configuram a simulação do quadro societário da empresa e a inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição. O processo de apuração de inidoneidade dessa empresa, ele é bastante longo nos autos, e a própria titular da empresa fala que desconhece a empresa, diz que abriu para aparentemente um namorado dela, que logo em seguida terminaram a relação, ela se mudou, inclusive, do estado de São Paulo, etc. e tal. Bom, todo um conjunto bastante grande foi apurado pelo fisco, que culminou na nulificação da inscrição estadual dessa empresa por inexistência do estabelecimento no local declarado e também por simulação do quadro societário. Dito isso, eu digo, nas operações do caso, a autuada Stetnet, na época atendia por Wilson Lopes de Melo, filho, vendeu mercadorias através de marketplace, e-commerce, plataforma digital que conecta compradores e vendedores.
A transportadora Ebazar, devedora solidária, ficou encarregada de retirar as mercadorias no fornecedor da autuada STNet e entregá-las aos clientes desta. A autuada STNet foi tomadora dos serviços de transporte da transportadora Ebazar. Nos autos tem todos os conhecimentos de transporte. As notas fiscais de venda das mercadorias supostamente foram emitidas pela empresa inidônea Selma. E digo, regra geral, em apertada síntese adaptada às especificidades do caso, as operações do tipo se operacionalizam como as operações de venda à ordem, onde o vendedor remetente emite a nota fiscal de venda, tendo por destinatário o adquirente das mercadorias. O transportador emite o conhecimento de transporte, tendo o vendedor como tomador de serviços, e retira as mercadorias do fornecedor do vendedor e as entrega ao adquirente. De sua vez, para acompanhar o transporte, o fornecedor das mercadorias emite nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiro, tendo por destinatário o adquirente das mercadorias. Essa é a regra geral, bem sintetizada aqui, bem sintética, de como é uma operação à ordem e geralmente nas operações de vendas por marketplace. E digo, entretanto, nas operações do caso não foi isso que aconteceu, dado que a autuada STNet vendeu as mercadorias, porém não emitiu as notas fiscais de vendas. De sua vez, a transportadora Ebazar, em que pese ter emitido os conhecimentos de transporte, tendo como tomadora a vendedora autuada, transportou as mercadorias acobertadas pelos supostos documentos fiscais, como se de venda fossem, de emissão atribuída à empresa inidônea, situação em que a legislação de regência entende que a prestação se deu desacompanhada de documentação fiscal, a teor do que dispõe o artigo 184, inciso 1º do RICMES, que cito. E digo, as cópias das DANF de folhas tais e dos CTS de folhas tais permitem fazer exata correlação entre estes e aquelas, ou seja, entre os conhecimentos de transporte e as DANFs, comprovando efetivamente que a devedora solidária Ebazar transportou as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais de vendas emitidas pela empresa inidônea. Em seu recurso, a devedora solidária Ebazar em nenhum momento nega que transportou as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais de vendas de emissão atribuída à empresa inidônea, deixando de controverter tal fato, aceitando-os tacitamente, portanto. Alegou a recorrente, ora responsável solidária, a inexistência de responsabilidade tributária solidária em razão da boa-fé da recorrente, referenciando-se à súmula 509 da STJ, alegação que não a socorre. E digo, não age de boa-fé o contribuinte que transporta mercadorias acompanhadas de supostos documentos fiscais de emissão atribuída à empresa sem existência fática e que simulou o seu quadro societário, conforme regularmente comprovado pelo fisco através dos documentos tais. Note-se que foi a devedora solidária Ebazar, ora recorrente, quem retirou as mercadorias que transportou. Se a suposta emitente das notas fiscais não tinha existência de fato em seu endereço declarado e constante das notas fiscais do caso, não havia como a transportadora ter retirado as mercadorias de tal endereço. Se a transportadora admite que transportou as mercadorias, como efetivamente admitiu, é certo que as retirou de outro endereço, participando assim ativamente da ocultação do real remetente das mercadorias, o que aniquila sua alegação de boa-fé. Sem razão recorrente, quando alega que deve ser afastada a sua responsabilidade solidária, pela excludente prevista no artigo 5º da Portaria CAT 156 de 2010. Cito os artigos 1º ao 5º da Portaria CAT e em cujo artigo 1º diz que deverão obedecer o disposto nessa portaria, inciso 1, os prestadores de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual,
com utilização de tecnologias de informação. Inciso 2, os prestadores de serviços de tecnologia de informação, etc. e tal. E digo, da parte acima destacada, verifica-se que a portaria CAT, opa, tem que botar aqui um 56, né? A referida portaria CAT é destinada aos prestadores de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual e aos prestadores de serviços de tecnologia de informação, situações em que não se enquadrava a recorrente à época, pois tinha por final principal e secundários serviços de transporte de logística, nos termos do cadastro do contribuinte disponível no sítio da Secretaria da Fazenda, e transcrevo os quinais da EBASAR, da transportadora, à época. E digo, não socorre a recorrente alegar que o artigo 9º, inciso 2º, a linha C, inciso 2º, a linha C da Lei 6374489 é legal e inconstitucional. E transcrevo o referido artigo, onde diz que são responsáveis pelo pagamento do imposto devido o transportador solidariamente em relação à mercadoria aceita para despacho ou transporte sem documentação fiscal. E digo, trata-se de dispositivo legal, válido, vigente, eficaz, não se tendo notícia que tenha sido expurgado do sistema normativo por quem de direito, sendo, portanto, de cumprimento obrigatório pela administração tributária e pelos contribuintes a ela submetidos. Não bastasse isso, a alegação recursal é baseada em inconstitucionalidade. Aí a aplicação do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Mesma sorte que segue a alegação de ilegalidade da aplicação da multa sobre os juros de mora, aparentemente querendo referir-se à atualização do valor básico da multa, especialmente porque tal atualização se apresenta em inconformidade com o entendimento firmado por esse tribunal através de sua súmula vinculante 13 de 2018, que transcreveu. Por tais razões, indefere-se o requerimento subsidiário de redução da multa pela exclusão dos juros de sua base de cálculo. Por fim, indefiro os demais requerimentos assim formulados. Transcrevo e digo. Há uma porque o contribuinte pede para afastar a responsabilidade atribuída, fundamentada no artigo 11, incisos 14 e 15 do RICMES. E eu digo que isso é estranho ao caso, porque a responsabilidade solidária atribuída não foi fundamentada nesses dispositivos. Há duas, porque a recorrente nada alegou em seu recurso. Aqui ele fala também, deixa eu ler aqui o pedaço do recurso, dos requerimentos. Caso assim não se entenda, o que não se espera, requer o cancelamento da multa aplicada em desfavor da recorrente por falta de tipicidade entre o dispositivo punitivo e a conduta, ou, subsidiariamente, a sua redução pela exclusão dos juros de sua base de cálculo. Essa parte eu já afastei e volto apenas com a questão da falta de tipicidade. E digo, há duas, porque o recorrente nada alegou esse recurso em relação à falta de tipicidade entre o dispositivo punitivo e a conduta. Matéria essa trazida apenas em seu requerimento final, porém sem qualquer fundamentação, não cabendo ao órgão julgador supor que a parte deixou de fundamentar adequadamente. E do exposto, conheço o recurso ordinário da devedora solidária e nego-lhe provimento. Faço uma síntese, em síntese. Recurso ordinário da autuada, não conhecido. Recurso ordinário da devedora solidária, conhecido e desprovido. Senhores, é como voto. Eu vou fazer uma edição aqui, que eu fiz alguns ajustes pequenos no voto. Peço mais um minuto da paciência de vocês.
Muito bem, ajustes feitos. Em discussão. Doutor Nicolau, representação fiscal, por favor. Microfone. Isso. Eu não tenho nada a comentar nesse caso. Perfeito, doutor Nicolau, muito obrigado. Doutora Amara. Microfone. Estava tentando achar aqui a tecla. Concordo. Microfone. Acompanha? Acompanho. Obrigado, doutora Amara. Doutor Alexandre. Acompanhe seu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado. Encerrando debates, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora vamos, fuga, coros, relator, o doutor Paulo Maceta, vice da doutora Mara. Presidente, eu vou pedir se a gente faz uma pausa de 1 minuto só. Só Um porque minuto? vai. 5 minutos. Pode Doutor, ser. Só porque vai estender um pouquinho esse voto. doutor Jairus, por favor, vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Alê, você viu meu voto desse daí do fuga? Agora sou eu que estou sem microfone, eu vi. Eu acompanho você, Mara.
Tá. Eu acho meio... E eu estava dando uma olhada, aquele convênio também não fala mais nada, né? E a mudança foi exatamente para todo esse detalhamento acabou deixando de existir, né? Vocês estão comigo com o WhatsApp ligado? Sim, senhor, já vi. Vamos aguardar o Paulo. Obrigado, presidente. Podemos continuar. Só um minutinho. Só estou terminando de responder um e-mail aqui. Para ver o que eu faço. Muito bem, podemos retornar. Vamos lá. A relatora do processo é da Fuga Couros, relator doutor Paulo, vistas doutora Mara. Doutor Paulo. Sim, eu vou retomar meu voto, porque eu acho que quando foi pautado esse processo, a doutora Mara pediu vistas, se eu não me engano, o doutor Belmar não estava na sessão.
Não me recordo se o doutor Alexandre Eu acho estava. que ele estava em férias. Vamos Isso. lá, seria boa a leitura do voto. Então, tá bom, eu vou ler meu voto, então. A operação autuada refere-se à triangulação entre estabelecimento fornecedor paulista, LM Agroglobal, que emitia duas notas fiscais concomitantemente, uma para a empresa matriz da Fuga Couros, em Maraú, Rio Grande do Sul, e outra nota fiscal de remessa para a industrialização por conta e ordem da Fuga Couros, Maraú, Rio Grande do Sul, sem o destaque do ICMS para a empresa Fuga Couros em Lages, São Paulo. E, por fim, a Fuga Couros Maraú emitia nota fiscal de remessa para a industrialização para a Fuga Couros Lages, sendo que a mercadoria não saía do território paulista. Há alegação da autuada de que houve omissão por parte da decisão de primeira instância quanto à análise do argumento do fim do diferimento na venda interestadual. Ocorre que a decisão ACO informou a ilegalidade de toda a operação. Aqui eu transcrevo um trechinho. Assim, restando a operação ilegal aos olhos do julgador, não há o que se falar em falta de análise se o fim do diferimento ocorreu em uma etapa da operação considerada ilegal. Há jurisprudência do STJ, largamente adotado por esse tribunal, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a alegação de omissão não merece prosperar. No mérito, entendo que a autuação está correta, pois a triangulação realizada pelo autuado não encontra respaldo na legislação paulista. O artigo 204 do RICMS proíbe a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação. Assim, a nota fiscal de venda emitida para Fuga Couros Maraú deveria ser enquadrada em alguma hipótese de exceção do artigo 204 do RICMS. Exceção poderia ocorrer pela legislação que disciplina a venda à ordem. Contudo, o parágrafo 2º do artigo 129 do RICMS e o artigo 40 do Convênio sem número de 15 de dezembro de 1970, normativos da venda à ordem, indicam que deve haver 3 estabelecimentos distintos, aqui entendidos como 3 empresas distintas. Ainda não poderia ocorrer o previsto no parágrafo 4º e 5º do artigo 125 do RICMS, São Paulo, que seria a entrada de mercadoria remetida a contribuinte desse Estado, se realizada em outro estabelecimento pertencente ao mesmo adquirente, pois o item 1 do parágrafo 4º do mesmo artigo condiciona tal operação a ambos os estabelecimentos estarem situados no Estado de São Paulo. Assim, a operação realizada pelo autuado não encontra respaldo na legislação paulista e deve ser desconsiderada pela fiscalização em linha com o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Dessa forma, é certo que o autuado estava obrigado ao lançamento do imposto em virtude da interrupção do diferimento no momento da entrada do couro bovino em seu estabelecimento, de acordo com o inciso 3 do artigo 383 do RICMS. Reforça meu entendimento as respostas a consultas tributárias 6457 de 2015 e 28334 de 2023, que, analisando casos semelhantes de operação tributária entre estabelecimentos da mesma empresa em estados diferentes, entenderam pelo não amparo da legislação paulista para tais operações. Ainda, a Igreja Câmara Superior desse tribunal também já decidiu pelo não amparo da legislação paulista de tal modelo de operação, no AIN 30.89.294, no voto vencedor do juiz João Paulo Camilo Dringoli, que aqui eu transcrevo 3 parágrafos que eu vou ler. Não é necessário qualquer esforço interpretativo para entender que a disciplina relativa à industrialização por conta e ordem de terceiro aplica-se tão somente se existir esse terceiro, que seria o autor da encomenda. De fato, se não há efetivamente industrialização por conta de terceiro, pelo fato das operações envolverem apenas a empresa autuada e a empresa adquirente, não há como aplicar os termos da decisão normativa CAT 3/2003. Por essa mesma razão, não pode ser aplicado o artigo 406 do RICMS, que trata de operação triangular envolvendo adquirente, fornecedor e industrializador pertencentes a 3 pessoas jurídicas distintas. Não para a pretensão da autuada, as respostas à consulta tributárias 173 de 2017, meu Deus do céu, 1372 de 2013, 11563 de 2016 e 3011 de 2014, apresentadas pela autuada para amparar suas operações, pois essas não guardam relação com o caso Telo, pois analisam casos de envio para industrialização entre estabelecimentos da mesma empresa que estão localizados no território paulista.
Por fim, a autuada alega que o lançamento indicaria que não poderia haver aplicação do artigo 85A do RICMES por fraude ou simulação. Resta que a autuada não comprovou que as mercadorias retornaram à matriz em Maraú, o que faz com que a operação de triangulação tenha sido fictícia, de onde se aduz a simulação. Mesmo que assim não fosse, o artigo 85A do RICMES não pode ser aplicado no caso em que há exigência de imposto, o que ocorre no caso em tela. Ante exposto, conheço o recurso ordinário e ele nega provimento. Esse foi meu voto, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara, o seu voto de vista, por favor. De vista dos autos, para melhor analisar a questão, aposto em julgamento e peço vênia ao ilustre relator para dele discordar em relação à conclusão por ele chegada em seu voto. Inicialmente, tomemos a literalidade do artigo 406 do RICMES, que trata das operações de industrialização por conta e ordem de terceiros. Vejamos. Quando um estabelecimento mandar industrializar mercadoria com fornecimento de matéria-prima por produto intermediário ou material de embalagem adquirido de fornecedor que promover a sua entrega diretamente ao estabelecimento industrializador, observar-se-á o seguinte. Como se observa na industrialização triangular, um estabelecimento encomendante adquire de B um fornecedor que envia a mercadoria diretamente a C, um estabelecimento industrializador. Em meu sentir, ao contrário do que afirma o autor do feito, a lei paulista aceita que os estabelecimentos encomendante e industrializador sejam estabelecimentos de uma mesma empresa, não estando isso vedado no texto do artigo 406. Quando a lei fala em estabelecimentos, não determina e nem afirma em momento algum que as operações não poderiam ocorrer entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, dado que faz menção apenas e genericamente a estabelecimentos, chamando-os de encomendante, fornecedor e industrializador. Para que alguém seja proibido de fazer ou obrigado a fazer algo, isso deve estar expressamente consignado em lei. Não encontro na lei, neste caso, dispositivo legal que vede tal conduta realizada pelo recorrente, até porque, longe de ser simulada, como afirma o fisco, ela foi claramente evidenciada por todas as notas fiscais emitidas. Por outro lado, em nenhum momento o fisco afirma que o negócio jurídico da venda para o estabelecimento de Maraú, Rio Grande do Sul, não tenha ocorrido. Não cuidou de analisar a documentação de pagamento ou da efetividade da operação, contestando a operação apenas sob o argumento da impossibilidade de triangulação e de operação simbólica. Operação negocial que ocorreu entre o fornecedor e a matriz gaúcha, estendendo ao estabelecimento filial paulista, fato que não foi controvertido nos autos. Assim, aliás, existe consulta da própria Secretaria da Fazenda reconhecendo a possibilidade de industrialização entre estabelecimentos do mesmo titular. Vejamos, resposta à consulta 13 de 72 de 2013, que ela fala industrialização por encomenda entre estabelecimentos da mesma empresa, possibilidade, obrigações acessórias. Estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular pode realizar operação de industrialização por encomenda face à autonomia dos estabelecimentos de uma mesma empresa, prevista no parágrafo 2º do artigo 15 do RICMES de 2000. Emissão de nota fiscal única e aí outras coisas. Outras consultas podem ser citadas. A consulta de 11.563 de 2016, que fala da mesma forma, industrialização por conta de terceiro, estabelecimentos filiais, estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, podem agir como autor e executor da encomenda, valendo-se das regras previstas para a sistemática da industrialização por conta de terceiros. E aí eu cito outras respostas. Por outro lado, não há dúvida de que antes da remessa por conta e ordem da matriz de Maraú, ocorreu a venda do couro ou pele da empresa LM Agroglobal para a Fuga Couros de Maraú. O fato de o fornecedor entregar nesse estado a mercadoria vendida por conta e ordem do adquirente gaúcho não o desobrigava de cumprir com o pagamento do ICMS diferido interrompido nos termos do estabelecido pelo artigo 383, inciso 1. Tanto é verdade que o fornecedor efetuou o correspondente débito nas notas fiscais de venda, portanto, não cabe acusação de quebra de deferimento na entrada física do estabelecimento da filial de Fuga Couros,
vez que o diferimento foi interrompido na venda interestadual para o estabelecimento matriz da Fugacoros. A saída, no caso, ainda que simbólica para outro estado, gera a interrupção do diferimento, sendo que não nega o fisco tenha sido o ICMS destacado na venda do couro para Rio Grande do Sul. Então, aí eu faço um quadrinho de como ocorreram as operações. Então, não há como afirmar não ser essa uma operação legítima e triangular, sendo o conceito de triangular tomado pelo fisco de maneira restrita, a jogar por terra todo o arcabouço jurídico nacional. No caso, houve operações simbólicas de transferências e ou de remessas para a industrialização entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa, situações normais dentro de uma logística empresarial. No caso da remessa para a industrialização, que à primeira vista pode causar surpresa por ocorrer entre matriz e filial, já vimos que a Fazenda entende possível a sua ocorrência entre estabelecimentos da mesma empresa. Por outro lado, entendo que o parágrafo 2º do artigo 129 e o artigo 40 do convênio sem número 15.1270, normativos da venda à ordem, indicam que deve haver 3 estabelecimentos distintos, mas não concordo que devam ser de titulares diversos, porque isso não está expressamente consignado na lei. Tanto assim que a própria Fazenda admite que estabelecimentos do mesmo contribuinte efetuem operações de industrialização, como acima demonstrado. Além disso, a dicção do parágrafo 4º e 5º do artigo 125 não estabelecem como devem ser as operações de venda à ordem, mas apenas como devem ser as emissões de notas fiscais em caso de entrega de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular dentro do Estado. Em momento algum, há referência de que é proibida a emissão ou a entrega de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas que se encontram em estados distintos. Não consigo ter essa leitura. Por esse motivo, entendo haver razão o contribuinte em seu apelo, motivo pelo qual conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, dou-lhe integral provimento para cancelar as acusações, posto não vislumbrar qualquer infração do procedimento adotado pelo recorrente. Ademais, o próprio STF, ao julgar o tema 520, em sede de repercussão geral, estabeleceu que são jurídicas e legais as operações simbólicas de remessa de mercadoria entre estabelecimentos e o leading case que tratava justamente de operações entre matriz e filial, uma situada em Minas Gerais e outra no território paulista, de remessa de matéria-prima para industrialização, não havendo por parte do STF qualquer julgamento de ilegalidade em relação a ditas operações simbólicas. Por este motivo, rendendo minhas homenagens ao ilustre relator e seu brilhante voto, ouso dele discordar para dar provimento ao recurso e cancelar o auto de infração. É como voto. Muito obrigado, doutora Amara. Doutor Paulo? Eu vou manter meu voto, presidente. Perfeito. Doutor Nicolau, representação fiscal. Gostaria só de fazer umas rápidas observações. Na verdade, ficou claro que essa manobra visa o não pagamento do imposto diferido. Então, acho que isso aí já, de plano, já caracteriza uma simulação. Então, entendo que esteja correta a lavratura do AI. E destaco aqui que a própria representação fiscal do parecer informa que já existem diversas autuações idênticas, ou seja, é uma prática contumaz executada pela autuada que leva a uma vantagem indevida, até uma concorrência desleal em relação a outros contribuintes. Então, entendo que a Fazenda não pode compactuar, mesmo porque de novo, são operações visivelmente simuladas. Eu posso só falar uma coisinha? Pois não. Eu não entendo que existe simulação, eu entendo que a lei dá brecha, eventualmente, se fosse para fazer algum tipo de planejamento tributário, que eu entendo que nem sequer ocorreu, porque, efetivamente, se tivesse que a mercadoria ir fisicamente ao destino, que seria a matriz aí no caso,
haveria um pagamento de frete desnecessário. Por outro lado, eu acho que essas situações são montadas porque a matriz, na verdade, é o ente administrativo, quem paga as contas e etc. Tá certo? Então, tem todo o cabimento, no meu modo de ver, uma operação dessa forma, a partir do momento que a legislação, no meu modo de entender, não proíbe. É só isso, presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Nicolau, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só essa observação mesmo. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu vou acompanhar o voto da doutora Mara. Eu também entendo que não se trata de casos de simulação de operações, não há proibição na legislação acerca dessa maneira de ter operado a empresa. Eu concordo com o voto da doutora Mara. Peço vênia, doutor Paulo, mas acompanho o voto de vista. Muito obrigado. Diferimento, no caso, são operações de diferimento. E geralmente diferimento só em operações estaduais, né? Mas o núcleo da acusação que não poderia ter sido feito. Conforme a representação fiscal, através do doutor Nicolau bem observou, são vários casos envolvendo situações semelhantes, inclusive, se não me falha a memória, contra a própria autuada. Então, nesse caso, vou acompanhar o doutor Paulo. Posso perguntar uma coisa? Como houve a interrupção, isso aí o doutor Paulo talvez possa me responder, como houve a interrupção do diferimento e foi recolhido o imposto, esse valor foi contabilizado para efeitos de cálculo do imposto a dever? Eu não tenho certeza, mas provavelmente não, né? Se a operação foi desconsiderada, daí cabe. Não tenho certeza absoluta do que eu estou falando, mas eu entendo que cabe à autuada pedir a devolução desse valor, que foi pago de forma indevida, e ela se compensa, receber esse valor de volta e pagar o imposto corretamente feito, devido. Esclarecido, doutora Amara? Uhum. Perfeito, então. Bom, eu então vou acompanhar o voto do Só doutor. um comentário, presidente, posso? Alexandre. A referência que o doutor Nicolau faz a respeito da existência de outras tantas autuações de maneira semelhante, não me parece que seja um carimbo de mau procedimento do contribuinte. Se ele entende que é possível, se a legislação é dúbia, se ela tem espaço para comportar essa situação, se eu tenho respostas da consultoria tributária falando da possibilidade de que se proceda dessa maneira, a existência de várias outras autuações só confirmam que ela entende que é dessa maneira. Assim como alguns colegas da CT também entendem que dessa maneira poderia ser feito. Então, eu acho que isso não é um carimbo de mau procedimento passado da empresa, sim, uma maneira que ela entende que a operação pode se dar, entendeu? Então, acho que não seria um fator que prejudicasse a imagem dela em relação a essa ou às outras autuações, a não ser que sejam casos diferentes. A não ser que sejam casos diferentes. O pagamento do imposto. Mas, assim, se é esse o procedimento, eu vou ter infinitos, até o judiciário falar, olha, você tem razão, ou não. Mas, nesse caso aqui, eu tenho a própria CT falando que está, assim, correto. Então, acho que não é um selo de má conduta, não. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alexandre. Podemos encerrar os debates? Encerrando os debates. Eu acho que a minha internet começou a oscilar, viu? Doutor Paulo, o senhor tem que confirmar o seu voto ou alterá-lo. Agora sim, por isso. Confirmado. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Pelo voto de desempate, prevaleceu o voto do Dr. Paulo. E assim concluímos a nossa pauta de hoje. Vamos encerrar a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 2 de abril de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia.